Olá, bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Sempre Bem aqui na tela da Band. E hoje a gente vai falar de transtornos de humor, saber quais as diferenças entre bipolaridade, fobia, depressão e síndrome do pânico. Também vamos falar sobre o make nada. Você conhece essa técnica? Tem ainda dicas sobre as esponjinhas de maquiagem e muito mais, gente. Vem, o Sempre Bem já começou. Sempre Bem, oferecimento Protex Limpeza Profunda, para uma pele saudável e protegida. E Pantene, força é beleza. E o Sempre Bem começa o programa nessa manhã falando sobre transtornos de humor, que é algo que afeta muitas pessoas no mundo todo, né? E aí muitas delas não entendem que precisam de ajuda. E a gente está recebendo aqui no estúdio 3 convidados que vão falar sobre isso. O psiquiatra Davi Martins, a Conceição Santos, que é mãe da Letícia Araújo, e vão contar uma história bem bacana pra gente. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Doutor, vamos começar explicando o que é o transtorno de humor. Bom, o transtorno de humor é algo que mexe, como o próprio nome diz, com o humor da gente, né? Os mais conhecidos são a depressão e o transtorno afetivo bipolar, né? Ou seja, um afeto bipolar. A bipolaridade, a bipolaridade, né? Exato. A depressão é quando você tem tristeza, né? Anedonia, o que é esse nome feio, né? Anedonia é a perda de prazer nas coisas que antes davam prazer. Então, por exemplo, eu gostava de assistir novela, eu gostava de assistir o futebol, eu gostava de sair com os meus amigos e aquilo ali perde a graça, perde o brilho, né? Esses são os 2 sintomas chaves, a tristeza e a anedonia. E outros sintomas, como alteração do sono, alteração do apetite, alteração da concentração, né? Ideias de menos-valia, por exemplo, ideias de morte, de que a vida não vale a pena, seria melhor se acontecesse alguma coisa ruim, uma desesperança no futuro, a pessoa ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então são vários esses sintomas que a gente vai juntando para fechar essa síndrome da depressão, né? Não é simplesmente só a pessoa estar triste. Sim. E aí a Letícia, que você foi diagnosticada com depressão, né? E eu queria que você contasse um pouquinho. Você sentiu esses sintomas? Como que você descobriu isso? Eu senti os sintomas. Eu acho que o que ele falou da questão da esperança foi o que mais me fez perceber que estava doente. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muito sonho com minha carreira profissional, com meu futuro. Mas chegou um momento que eu perdi as esperanças e eu não conseguia ver mais os meus sonhos na minha frente. Eu não conseguia entender que eu ainda podia alcançar isso, e isso passou a se tornar um peso, entendeu? Não era mais uma coisa prazerosa, era um peso pra mim sonhar, porque eu já colocava na minha cabeça que não ia conseguir. E aí tudo começou com uma perda familiar, que eu fiquei muito triste, sendo que aí essa tristeza foi se transformando nessa falta de esperança, nessa falta de acreditar no futuro, e a gente foi percebendo que não era só uma tristeza normal, era uma coisa mais duradoura que precisava ser tratada. E você percebeu isso, Conceição? Como é que foi? Bom, eu me enquadro assim com uma mãe, né, num ambiente familiar, uma mãe tão presente como eu era tida, aquela mãe dinâmica, porque eu sou da área da educação, trabalhando 3 horários. E eu não conseguia entender no meu ambiente familiar, a minha filha, você não imagina que a última doença que sua filha vai ter seria uma depressão, já que você é uma pessoa tão presente, já que na sua família está tudo dentro dos moldes, tudo enquadrado. Então eu não conseguia enxergar a Letícia, então com problema de depressão. Às vezes o preconceito não está só lá fora, não. A família não consegue enxergar que dentro da sua casa, embora tudo esteja no lugar, esse problema pode surgir, né? A gente às vezes costuma, os pais talvez, acharem que não, é normal, o adolescente dorme muito, ou come muito, é mais preguiçoso. Quando que o pai, ele consegue perceber que realmente não é uma coisa da idade, que é uma coisa mais grave? Você tem que ver uma mudança no padrão de comportamento, né? Então você tem que ver a tristeza, o isolamento social, alguma ideia que eventualmente a pessoa está tendo de que a vida não vale a pena, diminuição da vaidade, diminuição do apetite,
dormindo menos do que o normal, ou dormindo muitas horas e não recarregando a bateria, mais irritado, né? Então, são essas alterações do comportamento que você tem que estar atento. Em que partes da sua vida que a depressão te atrapalhou? Assim, chegou a influenciar na escola? Você se afastou dos amigos? Como é que foi? Eu acho que a depressão afetou na minha vida mais na questão da escola. Eu sempre fui muito dedicada, muito empenhada nas coisas da escola e, tipo, mesmo quando você estuda muito, em algum momento vai vir uma nota mais ruim. Sendo que quando essas notas começaram a vir, mesmo que fosse uma coisa normal, eu comecei a me desesperar muito. E aí, nesse desespero, eu não conseguia estudar. Eu me sentia muito fracassada. E aí, minhas notas todas começaram a cair. Eu comecei a ter muito medo de fazer as provas. E aí vira uma bola de neve, ficar muito nervosa. E virou uma bola de neve. Com relação aos amigos, eu me afastei um pouco, mas deu uma segurada muito legal, porque meus amigos ficaram muito do meu lado. Principalmente da escola, eles perceberam o que estava acontecendo e eles não me deixaram cair, entendeu? Eles sempre estavam lá tentando me segurar, não me deixando me afastar, tentando me fazer ficar melhor, e aí ajudou muito. E, doutor, a gente estava falando antes, em relação justamente ao tratamento, que o ideal é tomar pelo menos 1 ano depois que você começa, né? Exato. Que você é diagnosticado com a depressão, 1 ano de remédio para evitar que ela retorne, né? Por exemplo, depois de 1 ano que eu fizer o tratamento com a medicação e que eu fazer o desmame dessa medicação, se ela fizer a terapia associada, a chance dela ter uma recaída é menor ainda, né? Porque o efeito da psicoterapia ele é mais duradouro na vida da pessoa. Então, essa combinação é o ideal de se fazer. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, especialmente você, viu, Letícia, por vir falar desse assunto nessa idade. Realmente, tenho certeza que você pode ajudar um monte de gente que está em casa, que está passando por isso. Então, é muito bonito da sua parte. Obrigada. Viu? Muito obrigada, gente. Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos direto para o quadro Ofertas da Semana dessa quinta-feira. Confere aí. Quer preço baixo? Quer oferta de verdade? Então vem para o Tá Barato das farmácias Pague Menos e aproveite vários produtos com super descontos. É isso mesmo que você ouviu. Tá barato demais, gente! Confere comigo! Proteger a pele diariamente é muito importante, não somente quando está na praia ou na piscina. Por isso, compre um protetor solar Sandal todo dia e ganhe 20% de desconto. Para a hora do banho das crianças, sabonete Johnson's Baby. Você paga 3, mas leva 4. O mesmo acontece na compra de 3 pacotes dos lenços Johnson's Baby com 48 unidades. Você paga 3 e leva a 4ª unidade grátis. E não para por aí não. Na compra de 2 unidades do shampoo Johnson's Baby de 400 ml, você leva a 3ª grátis. Leve 3 e pague 2. Para deixar o bebê livre de assadura, você compra uma unidade do Hipogloss Amêndoas Creme de 40 gramas ou de 80 gramas e leva a 2ª unidade de cada com 50% de desconto. Bom demais, não é? As promoções estão imperdíveis, por isso venha logo e garanta todos esses itens com aquele preço que todo mundo gosta. As ofertas são válidas até 30 de agosto em todas as farmácias Pague Menos do Brasil e pelo site. Venha e aproveite! Pague Menos, amor é o que nos faz gigantes. Ter uma filha adolescente é uma aventura diária. Você aprende a lidar com emoções. Adrenalina. E com o pior inimigo. Mãe! Espinhas. O instinto de proteção não muda, mas a proteção sim. Protex Limpeza Profunda contém partículas esfoliantes que removem suavemente a sujeira e a oleosidade, deixando você confiante para enfrentar os desafios que vêm com a sua idade. Protex Limpeza Profunda, para uma pele saudável e protegida. Eu nunca senti o meu cabelo tão forte quanto agora. E essa força eu não encontro em qualquer lugar. Novo Super Condicionador 3 Minutos Milagrosos Força e Reconstrução. Sua fórmula Pro-Vitaminas age onde o cabelo mais precisa, deixando ele até 10 vezes mais forte. Eu só tenho essa força quando eu sinto a força do meu cabelo. Novo Super Condicionador Diário 3 Minutos Milagrosos. Pantene. Força é beleza. Entra ano, sai ano e o make levinho nunca sai de moda, você já percebeu?
Eu mesma sou fã, viu, gente? Eu acho que é possível sim a gente valorizar o que a gente tem de melhor sem precisar mudar tanto a aparência. Mas até o Make Nada pede os seus produtos, cores e técnicas certas, e é o que a gente vai descobrir agora juntinho. Oi gente, meu nome é Luísa Feitosa, sou maquiadora e eu vim hoje aqui no programa para estar ensinando uma tendência super legal e usada hoje em dia, que é a Make Nada. O primeiro passo é o mais importante, que é a preparação de pele. Quanto mais hidratada tiver a pele, né, com um primer legal, que não deixe marquinha nenhuma de expressão, que dê uma tampadinha nos poros, melhor vai ser o caimento da maquiagem na pele e mais natural ela fica, porque a gente vai precisar utilizar menos produto. Os principais pontos que eu gosto de hidratar é aqui na região dos olhos, um pouquinho nos lábios e também nessa região do nariz, que é onde a gente acaba concentrando mais poros abertos, para deixar tudo bem lisinho para a base ficar com um caimento legal. Para a maquiagem ficar mais discreta, antes da aplicação da base, eu gosto de corrigir o que for necessário na pele com um corretivo. Uma dica bem legal para o corretivo ficar mais emoliente, ficar mais levinho, é a gente estar misturando com um pouquinho de hidratante. Você bota um pouquinho de hidratante, um pouquinho do corretivo, faz uma misturinha e aplica no rosto. Aqui no caso da minha modelo, eu vou estar utilizando abaixo dos olhos, que é onde ela tem um pouquinho de olheira, e algumas marquinhas aqui na região da boca. Para uma aplicação ainda mais levinha, eu vou estar pegando uma esponjinha assim bem fofinha. Vou colocar um pouquinho, pode ser água termal, ou então essas aguinhas que são finalizadoras de maquiagem, que hoje em dia tem de diversas marcas. Pronto, gente, finalizada a parte de correção, agora é interessante a gente devolver um pouquinho de cor no nosso rosto, tá certo? Uma forma bem natural da gente fazer isso e já dar uma afinadinha no rosto é com um contorno. Eu acho muito legal a gente fazer primeiro um contorninho em creme, mesmo que seja de uma forma mais leve, para depois estar vindo com contorno em pó. O resultado final fica bem legal, dá um efeito bonito e foto e uma forma bem leve também de se fazer. Eu vou estar pegando um pincel assim, de marcação, mas vocês podem notar que ele é um pouco mais fofinho do que o usual. E aí vou estar dando umas batidinhas aqui no meu produto, que é cremoso, que é um acabamento bem legal para esse tipo de maquiagem que a gente quer alcançar. E vou aplicar aqui, como se fosse na metade da bochecha da nossa modelo. Primeiro eu venho com batidinhas, fazendo mesmo a marcação. E logo depois eu pego aquela nossa mesma esponjinha e vou deixando essa marcação mais leve. Para o produto não se mover e não sair do lugar, a gente vai dando batidinhas até achar que está em um ponto mais leve. Agora só com o restinho que ficou no pincel, a gente vai colocar um pouquinho aqui na testa, perto da raiz do cabelo, um pouquinho aqui abaixo do maxilar e só o restinho aqui no nariz. Agora que a gente usou nossos produtos cremosos e líquidos, a gente vai estar selando tudo isso com os devidos pós, né? O pó que tem um acabamento mais fino, que vai deixar uma versão mais natural na maquiagem de vocês, é o pó translúcido. Geralmente ele vem nos tonzinhos mais branquinhos, mas ele não fica branco na pele, é só a gente passar pouquinho e tirar bastante o excesso. Para melhor aplicação, eu gosto de concentrar só nas áreas que pode acumular um pouquinho mais de corretivo ou de base, que geralmente aqui abaixo dos olhos eu faço com a esponjinha, dando pressionadas. E no restante do rosto, que não tem tanta necessidade de pó, eu venho com um pincel bem fofinho e dou só uma passada assim geral mesmo, só para dizer que a gente passou um pouquinho, tá bom? Geralmente, quando a gente faz a aplicação do pó, a pele ela fica mais opaca. E uma pele um pouquinho mais hidratada, mais viçosa, ela dá mais naturalidade para a maquiagem, porque realmente a textura natural da nossa pele é mais brilhosinha, mais viçosa, né? Então o iluminador, ele torna-se essencial nessa maquiagem. Para não ficar um iluminador tão marcado, a aplicação é importante que seja feita com um pincel mais fofinho também, né? Pegando um pouquinho mais a maçã, aqui o alto do rosto, um pouquinho do centro do nariz e um pouquinho aqui nos lábios. Agora, para a gente finalizar a preparação dessa pele, eu vou pegar o mesmo pincel, ainda com o restinho de iluminador dele aqui, e vou estar usando um blush de tom rosa, porque o tom rosa ele deixa um aspecto mais natural na maquiagem, que é como se fosse só o coradinho das maçãs. Agora na parte dos lábios a gente vai estar optando por um tom bem mais natural, tá? O mais próximo do tom da sua boca. E como último passo, existem as aguinhas finalizadoras.
Essas aguinhas, que podem ser águas termais ou então o próprio nome é água finalizadora, elas são muito legais nesse tipo de maquiagem porque elas dão um acabamento mais natural. É como se com a aplicação dela fosse retirado todo aquele excesso de pó, de maquiagem que às vezes a gente acaba pesando um pouquinho a mão. Então a gente borrifa por toda a face, espera uns minutinhos até secar naturalmente e o resultado final é incrível. Um beijo e até a próxima! Ai, gente, que maravilha que é acertar em cheio na maquiagem, né? Ficou muito lindo. E a gente segue agora falando de make, só que a gente vai aprender quais os tipos e funções das esponjinhas de maquiagem no Fica a Dica de hoje. Olá, gente! Meu nome é Neta Souza, sou maquiadora e vim falar aqui um pouco para vocês quais os tipos e funções das esponjinhas de maquiagem. Bom, gente, existe vários formatos de esponjinha, né? Uma delas é em formato em gota, que serve para dar o acabamento na base. E o melhor acabamento é você utilizando ela úmida, que vai lhe dar o acabamento perfeito. E continuando no formato em gota, existe um formato menor, que você consegue alcançar com mais precisão cantos menores, como a pálpebra do olho, o cantinho aqui do corretivo, que vai lhe dar um acabamento perfeito. E temos o outro formato, redondinho, que serve para aplicar o pó translúcido, que é um pó mais fininho, que dá um acabamento mais natural à sua pele. E continuando com o formato redondinho, temos um menor, que é para dar o acabamento embaixo dos olhos, com pó compacto para ficar aquele esfumado perfeito. Agora que vocês sabem as funções das esponjinhas, arrasem na maquiagem, um beijo e até a próxima! E aí, como é que você tá? Bem, e você? Bem. Nossa, o que você faz pra deixar sua pele tão firme assim? Vitamina C. Vitamina C. NVQ10 com vitamina C. Pensou que era o quê? Ah, nada. Nova fórmula Nivea Q10 com vitamina C. Sua pele mais firme em 10 dias. Nivea, a marca número 1 em hidratação no mundo. Atingir a perfeição é uma coisa, permanecer com ela é outra. Você precisa se reinventar e estar no seu melhor o tempo todo. E é por isso que eu tomo Pharmaton Complex, multivitamínico com complexo B, que auxilia no metabolismo energético. Ele me ajuda a seguir em frente, para que eu consiga surpreender o maior crítico do meu trabalho. Eu mesmo. Novo Pharmaton Complex. Desistir jamais. Vem aqui que eu quero trocar uma ideia com você. Seja pelo esforço, estresse ou calor, a transpiração é uma reação normal com a qual o nosso corpo regula a sua temperatura, né? No entanto, a produção de suor pode rapidamente provocar odores desagradáveis e excesso de umidade, em especial nas axilas. É por isso que ter sempre em mãos um bom desodorante com qualidade comprovada é fundamental, né? E você já conhece o novo Black and White Toque de Seda da Nivea? Ele oferece proteção garantida contra suor e mau odor, além de oferecer 48 horas de proteção antitranspirante. E tem mais, gente! É o único anti-manchas pós-depilatório do mercado. O novo Black and White Toque de Seda da Nivea possui ativos hidratantes que deixam a pele macia e sedosa mesmo depois da depilação. Possui ainda uma fragrância fina e marcante, aprovada pelas brasileiras. E tem mais, vem com 0% de álcool etílico e corantes. O novo Black and White Toque de Seda da Nivea pode ser encontrado em todas as lojas das farmácias Pague Menos. Pele sem manchas e protegida é só com o desodorante Black and White Toque de Seda da Nivea. Ah, gente, o programa tá acabando. Muito obrigada pela companhia de vocês, viu? Amanhã a gente tá de volta e vamos te mostrar um dossiê sobre dietas. Também vamos te ensinar a fazer um spa corporal em casa. Olha só que delícia. Então, espero vocês, tá bom? Até amanhã. Tchau. Sempre bem. Oferecimento. Protex Limpeza Profunda. Para uma pele saudável e protegida. E Pantene. Força é beleza.